Fala galera, Cláudio Pinheiro aqui, e hoje vai rolar mais um desses vídeos onde eu comento sobre um desenho que eu tô fazendo, ou melhor, que eu já fiz e agora vocês estão vendo o vídeo dele sendo produzido, né? E eu sempre faço isso enquanto eu comento de algum tema relevante, algum tema que vai ser útil para quadrinistas, e eu queria falar hoje sobre representação de cotidiano, sobre desenhos de cotidiano, e nada mais justo do que fazer isso enquanto eu desenho rua, que é o meu quadrinho novo que está no Catarse agora. É um quadrinho de mais de 200 páginas que conta a história de 4 pessoas numa rua e tem um gari no meio. E se eu falar mais é spoiler, mas é uma história que diz respeito à vida cotidiana, diz respeito à vida do brasileiro médio, a fofocas de rua que a gente está acostumado a ouvir, que eu ouvia muito quando era moleque, porque essa rua foi inspirada na rua da minha avó, que ela morava. E, enfim, eu vi muita coisa acontecendo naquela rua, me marcou bastante. Mas, enfim, qual é a dificuldade que eu vejo muita gente falando, ou melhor, vejo muita gente tendo ao desenhar, ao representar cotidiano? As pessoas tentam imaginar o cotidiano ao invés de pesquisar o cotidiano. A gente acha que por ser cotidiano, por a gente estar acostumado a conviver com aquilo, a gente sabe como aquilo funciona. E não é verdade, gente. Eu sempre uso nas minhas aulas. Pergunto para vocês, quantos de vocês conhecem um fogão? Todo mundo aqui sabe o que é um fogão. Quantos de vocês sabem desenhar de cabeça um fogão com todas as suas partes? Onde é que ficam as bocas, onde é que ficam os botõezinhos e essas coisas todas? Poucos de vocês, cara, porque não é porque a gente está acostumado com um objeto que a gente sabe desenhar aquele objeto. Quando a gente olha para um objeto para desenhar, a gente olha diferente, a gente estuda diferente. Então, é por isso que eu recomendo a todo mundo que vai estudar o cotidiano, vai pesquisar sobre, vai olhar referências, porque, como eu falei, a gente acha que sabe, mas não sabe. O cotidiano é complexo, o cotidiano tem coisas que a gente acha que entende, mas na verdade não entende porque nunca desenhou aquelas coisas. E uma dica também muito importante é fazer urban sketching, que é aquela técnica de sair na rua para desenhar. Eu faço isso com frequência, pelo menos umas 2 vezes por mês eu faço. Sempre que eu vou num bar, sempre que eu vou num restaurante, eu desenho aquele lugar, porque isso ajuda a entender esses espaços que a gente frequenta, mas que a gente não entende na totalidade porque não desenha. Então, por exemplo, aqui um poste. A gente acha que um poste é só um negócio de concreto redondo. E não é, ele tem um monte de elementos, ele às vezes leva adesivos que as pessoas botam por cima, ele tem sujeira, mas essa sujeira vem da onde? Vem da água que escorre e seca e mancha esse poste. Então ela tem uma forma específica, ela vem escorrida, a sujeira não é aleatória, na verdade. A gente tem também esses tirantes de metal que amarram coisas no alto do poste. A gente geralmente não prende essas coisas com ferro, não prende essas coisas com parafuso ou com prego, a gente prende isso com tirante, porque é mais fácil depois ajustar, é mais fácil de prender sem ferir a integridade do poste. Esse tipo de coisa vocês aprendem olhando para poste, tentando entender, tentando estudar esses postes. Então, a dica para vocês, gente, é vai na rua desenhar. Como eu disse, a gente acha que entende, a gente acha que sabe como uma rua funciona, como sei lá, uma loja funciona, e a gente tenta fazer isso de cabeça. Então, a loja tem uma porta, a loja tem um caixa, a loja tem uma prateleira. Mas a gente não para pensar que a loja também tem aquele ar-condicionado, tem aquele negócio de sair vento na porta da loja para evitar que o ar-condicionado saia. Ela tem câmeras, ela tem, por exemplo, uma instalação hidráulica que não coube na hora de fazer a planta da loja, na hora da reforma, e aí fica tipo um pilar fora do lugar, assim. Então essas imperfeições são o que naturalizam o cotidiano. E cotidiano, gente, é para ser natural, é pra gente olhar para ele e sentir que está em casa, sentir que aquilo ali é um lugar para onde a gente passaria. E o que faz o cotidiano, o que faz o lugar que a gente passa no dia a dia serem naturais, a gente reconhecer eles assim, é justamente as imperfeições, são os detalhes. Porque não adianta você construir, você desenhar uma perspectiva perfeita de um poste, de uma casa, de um hidrante, se ele não está posicionado no seu desenho, não está numa composição natural. E quando eu digo isso, eu quero dizer específico, porque é muito fácil fazer um poste, mas é muito difícil fazer um poste específico daquele lugar. E o que dá o cotidiano, a sensação de que é cotidiano, é justamente que é um poste específico. É aquele poste, ou é aquele hidrante, ou é aquela loja. E não é uma loja genérica template. Então evitem fazer a loja genérica, o poste genérico, e tentem dar personalidade, fazer com que aquele poste seja o poste. Os prédios também têm formas diferentes, não é tudo um monte de caixa, entendeu? Eles têm janelas diferentes, algumas janelas de um andar podem estar abertas, a outra pode estar fechada, a outra tem uma rede que o cara botou na varanda, o outro gosta de planta, tem um monte de planta pendurada. Então é você dar essa naturalidade, essa imperfeição
para as cenas que tornam os cotidianos realmente genuínos. Vai pesquisar sobre essas pequenas sutilezas, porque fazer um cenário ou uma ambientação de cidade, né, de cotidiano, é fácil. Né? Desenhar a parte estrutural é fácil, mas fazer essas imperfeições e tornar ele com personalidade é que é difícil. E é isso que é importante para se fazer, tá bom? Não esqueça de apoiar a Rua, porque Rua é o quadrinho onde eu boto isso tudo em prática. São 200 páginas de cotidiano, de um monte de cidade, de rua. É isso, espero ter ajudado. Aquele abraço e apoiem Rua e sigam as redes sociais todas. Valeu!